Durante sessão do plenário da Câmara, a deputada Adriana Ventura defendeu a aprovação da PEC 8, que limita os poderes de ministros do Supremo Tribunal Federal, e explicou a necessidade dessa limitação face à ditadura instalada no país por falta de reação à invasão dos outros poderes pela Suprema Corte. A deputada apontou: é uma PEC muito importante para restabelecer o equilíbrio dos poderes. E sobre esse equilíbrio dos poderes, venho falando há bastante tempo aqui. A nossa Constituição é rasgada diariamente. Quando falamos de harmonia dos poderes, estamos falando que os três poderes têm que ser harmônicos, que os três poderes têm que ser equilibrados e têm que respeitar uns aos outros. No entanto, estamos vendo atrocidades no dia a dia. Adriana Ventura lembrou a importância de se ter uma Corte Constitucional e ponderou: só que hoje, infelizmente, a imagem do Supremo Tribunal Federal está arranhada sim. Está arranhada por abusos de poder. Está arranhada por canetadas monocráticas, está arranhada por injustiças que têm sido cometidas. E falo isso com muita tristeza, como uma cidadã brasileira que se revolta quando vê que a Constituição não é cumprida, quando vê que o maior poder, a Casa do Povo, o Poder Legislativo, vem sendo desrespeitado a cada minuto. Mas quero ter um Supremo Tribunal Federal em relação ao qual eu me orgulhe. E a nossa Constituição, inclusive no artigo 97, deixa claro que as decisões do Supremo Tribunal Federal só são tomadas a partir da maioria absoluta de seus membros. Canetada monocrática vai contra a Constituição. E são canetadas, na minha visão, de coisas gravíssimas. Nós não estamos falando de perfumaria. Estamos falando de decência, estamos falando de ética, estamos falando de justiça, ou melhor, de falta de justiça, de falta de ética e de falta de decência. A deputada citou uma série de exemplos em que ministros libertaram criminosos e anularam processos contra eles, enquanto promoveram prisões em massa ilegais com motivações políticas. Ventura disse: é claro que pessoas que cometeram crime e depredaram devem, segundo o processo legal, ser punidas, mas estamos falando de pessoas inocentes que foram arrastadas sem o devido processo, sem direito à defesa, que ficaram jogadas em uma prisão meses e meses. E também estou falando de pessoas que, por ajudarem familiares que estavam aqui se manifestando pacificamente, tiveram suas contas bloqueadas e passaportes apreendidos. É disso que eu estou falando. A deputada afirmou: é importante que, para preservar as nossas instituições, preservar a justiça, preservar o poder maior e a vontade do poder maior, possamos usar de um instrumento que é legal e que está na nossa Constituição para fazer valer a nossa Constituição, que tem sido tão pisoteada, tão atacada e tão não cumprida, como tem acontecido ultimamente. O que vemos não é a harmonia entre os poderes. O que vemos é um conluio do mal entre os poderes. Em novo discurso, ao comentar o pronunciamento do deputado delegado Fábio Costa, que mencionou o tipo de gente que ocupa os ministérios de Lula, Adriana Ventura enfatizou a omissão subserviente do Poder Legislativo. Ela disse: eu fico pensando o que nós, do Legislativo, estamos fazendo para voltarmos a ter equilíbrio entre os poderes. Essa é a pergunta que não quer calar. Por que isso está acontecendo? Nós vemos que as coisas acontecem por várias razões. Um avião não cai sozinho. Da mesma maneira, nós não chegamos aonde chegamos por uma única razão. Então, a grande questão aqui é o que o Legislativo pode fazer. A deputada lembrou várias propostas legislativas que tentam tramitar nas duas casas, como a PEC que limita os poderes dos ministros e a PEC do fim do foro privilegiado, que há anos aguarda que o presidente da Câmara permita sua tramitação. Adriana Ventura lembrou o papel do Senado, dizendo: o Senado Federal não tem cumprido o seu papel.
Isso é claro, e por N razões. Pode ser rabo preso, pode ser interesse, pode ser covardia, pode ser qualquer coisa, omissão. O Senado Federal poderia fazer impeachment de ministro que abusa do poder, mas não faz. Como não o faz, o que nós percebemos? Os poderes não têm o sistema de freios e contrapesos que tanto falamos. A deputada lembrou que a PEC do fim do foro privilegiado foi aprovada no Senado apenas para ser engavetada na Câmara. Ela disse, e a PEC do fim do foro privilegiado ajudaria bastante nisso, porque a partir do momento em que parlamentares não forem mais reféns do Supremo Tribunal Federal, e aí eu estou falando especificamente dessa situação de constrangimento em que um salva o outro e um segura o outro, isso seria resolvido. Nós temos uma PEC que está engavetada nesta casa. E isso é importante, porque essa relação, que não é sadia para o Brasil, resolveria esse problema que estamos tendo hoje, abuso de poder. E o Senado não faz nada. Adriana Ventura resumiu. É muito triste nós constatarmos que estamos falhando. Apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro e pessoas que apenas têm um discurso diferente do imposto pelo cartel midiático vêm sendo perseguidos há muito tempo, em especial pelo Judiciário. Além dos inquéritos conduzidos pelo ministro Alexandre de Moraes no Supremo Tribunal Federal, também o ex-corregedor do Tribunal Superior Eleitoral, Luiz Felipe Salomão, criou seu próprio inquérito administrativo e ordenou o confisco da renda de sites e canais conservadores, como a Folha Política. Toda a receita de mais de 20 meses do nosso trabalho está bloqueada por ordem do TSE, com aplauso dos ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. Anteriormente, a Folha Política teve sua sede invadida e todos os equipamentos apreendidos a mando do ministro Alexandre de Moraes em inquérito que foi arquivado por falta de indícios de crime. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar, use o QR Code para doar qualquer quantia para a empresa Raposo Fernandes ou use o código ajude@folhapolitica.org. Caso prefira, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há mais de 10 anos, a Folha Política faz a cobertura da política brasileira, mostrando atos, pronunciamentos e eventos dos três poderes, quebrando a espiral do silêncio imposta pelo cartel de mídia que quer o monopólio da informação. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista. Obrigada, presidente Gilberto. Hoje tivemos na CCJ a discussão da PEC 8, que sim, é uma PEC muito importante para restabelecer o equilíbrio dos poderes. Esse equilíbrio dos poderes eu venho falando há bastante tempo aqui. A nossa Constituição é rasgada diariamente. Quando a gente fala de harmonia dos poderes, a gente está falando que os três poderes têm que ser harmônicos. Os três poderes têm que ser equilibrados e têm que respeitar o outro. E a gente está vendo atrocidades no dia a dia. E a PEC 8 hoje da CCJ traz o debate das decisões monocráticas do Supremo Tribunal Federal. Supremo Tribunal Federal, aliás, que é uma instituição tão importante para o país. E eu já tive muito orgulho do Supremo Tribunal Federal. Eu lembro que há muitos anos atrás eu falava, nossa, que bom que temos um Supremo Tribunal Federal, né, para colocar ordem, para colocar corrupto na cadeia, para colocar bandido onde ele tem que estar, para fazer justiça. Só que hoje, infelizmente, a imagem do Supremo Tribunal Federal está arranhada sim. Está arranhada por abusos de poder, está arranhada por canetadas monocráticas, está arranhada por injustiças que tem cometido.
E falo isso com muita tristeza, né, como uma cidadã brasileira que se revolta quando vê que a Constituição não é cumprida. Quando vê que o maior poder, que é a Casa do Povo, o poder legislativo, vem sendo desrespeitado a cada minuto. E eu quero ter um Supremo Tribunal Federal que eu tenho orgulho. E na nossa Constituição, inclusive no artigo 97, deixa claro que as decisões do Supremo Tribunal Federal só são tomadas a partir da maioria absoluta de seus membros. Canetada monocrática não vai contra a Constituição. E são canetadas, na minha visão, de coisas gravíssimas. A gente não está falando de perfumarias, a gente está falando de decência, a gente está falando de ética, a gente está falando de justiça. Ou melhor, da falta de justiça, da falta de ética e da falta de decência. Estou falando claramente quando, em uma canetada, um juiz do STF anula todos os processos contra bandidos. Estou falando de, em uma canetada, um juiz, um ministro do STF, dá perdão de dívidas de empresas assim, que sonegaram e usurparam e pegaram muito dinheiro do povo brasileiro. Estou falando aqui que em uma canetada, um ministro do STF anula provas obtidos em acordos de leniência e várias outras coisas, fora inquéritos que não terminam, fora prisão de 2.600 pessoas que com certeza, claro que pessoas que cometeram crime, depredaram, eles têm que ter o devido processo legal e tem que acontecer, tem que ser punidos. Agora a gente está falando de pessoas inocentes, que foram arrastadas sem o devido processo, sem direito à defesa, que ficaram jogados em uma prisão meses e meses. E também estou falando de pessoas que, por ajudarem familiares que estavam aqui manifestando pacificamente, tiveram suas contas bloqueadas e passaportes apreendidos. É disso que a gente está falando. Então, hoje, quando na CCJ há um debate legítimo, democrático, sobre a questão das decisões monocráticas do STF, a gente só está querendo reforçar o que já está escrito na Constituição. Não existe nenhum ataque ao Supremo, não existe nenhum ataque a nenhum ministro. O que a gente quer é restabelecer uma ordem. O que a gente quer é que volte a valer o artigo 97 da Constituição Federal. Porque, afinal de contas, o que tem que prevalecer é a vontade da Casa do Povo. E a vontade da Casa do Povo, a gente está falando do poder legislativo, que está na nossa Constituição, que é o maior dos poderes, né? Então, cabe ao Supremo Tribunal manter a harmonia, fazer com que prevaleça a justiça. E é isso que esta Casa hoje estava debatendo na Comissão de Constituição e Justiça. Por isso, é legítimo, é democrático e é importante que, para preservar as nossas instituições, preservar a justiça, preservar o poder maior e a vontade do poder maior, a gente possa usar de um instrumento que é legal e que está na nossa Constituição para valer a nossa Constituição, que tem sido tão pisoteada, tão atacada e tão não cumprida como tem acontecido ultimamente. O que a gente vê não é harmonia entre os poderes. O que a gente vê é um conluio, e um conluio do mal entre os poderes. Obrigada, senhor presidente. Você quer que eu continue falando? Não, deputada Adriana Ventura, nós vamos fazer o seguinte, eu vou ouvir agora o deputado... o deputado delegado Fábio Costa, e depois nós vamos suspender a sessão por 1 hora. Você aumentou aqui. Deputado Fábio Costa, tem Vossa Excelência a palavra. Não? Tá bom. Obrigado, senhor presidente. Parece que o presidente Lula escolhe os seus ministros pela ficha corrida, pela quantidade de antecedentes criminais, pela capivara dos seus ministros. Agora, no Ministério dos Direitos Humanos, ele conseguiu trocar o sujo pelo mal lavado. Ele trocou um acusado de envolvimento em diversos casos de assédio sexual por uma pessoa suspeita de ter praticado fraude à licitação e superfaturamento na aquisição, na compra de fardamentos
escolares. Então, esse é o padrão Lula de gestão, padrão de escolha da sua equipe, de escolha dos seus ministros, do jeito que está indo, senhoras e senhores deputados. Com essas escolhas do presidente Lula, eu não vou ficar surpreso se o presidente escolher para ser seu ministro o Marcola ou o Fernandinho Beiramar. Obrigado, senhor presidente. Deputada Adriana, Vossa Excelência... Eu faço uma fala também. Deputada Adriana, Vossa Excelência terá mais um tempo aí para poder dirigir-se ao povo de São Paulo e logo em seguida nós estaremos suspendendo a sessão por 1 hora. Obrigada, presidente. E aí, eu vou até continuar minha fala aqui, né? Eu fico pensando, o que nós do Legislativo estamos fazendo para voltarmos a ter equilíbrio entre os poderes? Porque essa é a pergunta que não quer calar. Por que isso está acontecendo? Porque a gente vê que as coisas acontecem por várias razões. Um avião não cai sozinho. Da mesma maneira, a gente não chegou onde chegou por uma única razão. Então, a grande questão aqui é o que o Legislativo pode fazer. E o primeiro passo está sendo dado, né, firmando e reescrevendo nesta PEC o que já está na Constituição, no artigo 97. Que decisão tem que ser colegiada. Ponto número 2, nós precisamos aprovar a PEC do fim do foro privilegiado. Eu volto nesse tema porque o Senado Federal não tem cumprido seu papel, isso é claro. Claro, e por N razões. Pode ser rabo preso, pode ser interesse, pode ser covardia, pode ser qualquer coisa, omissão. Mas o Senado Federal poderia fazer impeachment de ministro que abusa do poder. Não faz. Como não o faz, o que a gente percebe? Os poderes não têm o sistema de freios e contrapesos que tanto falamos. E a PEC do fim do foro privilegiado ajudaria bastante nisso. Porque a partir do momento que parlamentares não sejam mais reféns do Supremo Tribunal Federal, reféns, e aí eu estou falando especificamente desta situação de constrangimento, né, de um salva o outro e um segura o outro, isso seria resolvido. Nós temos uma PEC que está engavetada nesta casa. Então, nesta casa, eu fui eleita em 2019, e eu lembro que nos primeiros atos da eleição, o presidente Rodrigo Maia recebeu um grupo de parlamentares da Frente contra a Corrupção, que eu presidia, juntamente com outros deputados, deputado Luiz Flávio Gomes, que infelizmente não está mais aqui, e vários outros deputados da frente. E a gente fala, paute o fim do foro privilegiado, paute o fim do foro privilegiado, porque daí o parlamentar passa a ser julgado, né, não no Supremo Tribunal Federal. E isso é importante, porque daí esta relação, que não é sadia para o Brasil, resolveria esse problema que estamos tendo hoje. Abuso de poder. E o Senado não faz nada. Então, é muito triste a gente constatar que nós estamos falhando. E esta casa tem que exigir, sim, do presidente da casa, deputado Arthur Lira, e também de todos os líderes que coloquem em pauta o fim do foro privilegiado. Esse é um pleito que eu tenho feito há bastante tempo e a gente não vai conseguir ter equilíbrio entre os poderes enquanto tiver essa relação de dependência e assim meio ser refém do Supremo Tribunal Federal. Eu acho que isso não é sadio para o Brasil, para a nossa República. E aqui, presidente, também, já finalizando a minha fala, eu quero falar da vergonha que é ver neste governo Lula, é o governo da hipocrisia, é o governo é o governo da mentira, que fala que ajuda pobre, fala que quer ajudar a vida do pobre, o que a gente vê é o contrário. Fala que defende a todos. E o que está acontecendo, tanto pelo que aconteceu com o ministro Silvio Almeida, que eu já relatei aqui, né, como com
a nova ministra que foi escolhida, que tem uma ficha corrida horrorosa, vários e vários escândalos e várias assim, questões de corrupção, eu acho isso gravíssimo. Eu acho que coloca em xeque todo o governo dele, porque mostra um modus operandi, né? Como já falamos, todo mundo de volta à cena do crime. Isso é muito triste. Nós já vimos esse filme antes. Nós já vimos essa desconstrução ser feita. E agora a gente vê a mesma coisa, só que com a anuência, muitas vezes, desta casa e muitas vezes também do judiciário. Porque a partir do momento que você começa a descondenar pessoas que eram condenadas, pessoas que não poderiam fazer negócio voltam a fazer negócio com o governo, provas que existiam são anuladas e destruídas e estão fazendo negócio com o governo. Então a gente percebe, quando eu falo de conluio e conluio do mal dos poderes, eu estou falando disso. É triste ver o nosso país ladeira abaixo, movido por interesse próprio, movido por egocentrismo, movido por megalomania, movido por propina e muitas vezes movido por qualquer coisa, menos o interesse público e menos o bem comum. Obrigada, presidente. Ok, deputada Adriana Ventura, do Novo de São Paulo. E agora voltamos a São Paulo, de novo, com o deputado Daniel José. Tem Vossa Excelência a palavra, deputado Daniel. Obrigado. Obrigado, presidente.